pessoal, vamos para mais uma videoaula e hoje nós vamos trabalhar o tema que é a teoria da deriva continental. Então, quando se fala em teorias para explicar o formato dos continentes, a mais aceita é a teoria da deriva continental, que foi elaborada pelo geólogo alemão Alfred Wegener em 1912, no século XX. Ele teve uma grande, vamos dizer assim, uma grande ideia ao observar o mapa mundi. Em suas observações, ele percebeu que suas disposições continentais de formato, eles se encaixavam de uma forma muito perfeita, né? Mas como ele não dispunha naquele período de meios científicos, né, para validar sua teoria, né, ele foi subestimado e até mesmo ridicularizado pelo meio científico. Nessa observação do mapa mundi, ele fez um modelo tão perfeito que ele pensou: será que no passado bem distante, todas essas estruturas continentais não teriam formado uma única massa continental? Então, ele chamou, né, essa massa continental de Pangeia, ou também que nós conhecemos também como Terra-mãe. Vale lembrar que até aqui o Alfred Wegener, ele não conhecia a existência das placas tectônicas. Ele falava de deriva de continentes, como se cada continente fosse um barco que se desloca pelo mar, né? Como um barco que estivesse à deriva. Em sua explicação, ele então pensava em uma terra-mãe, a Pangeia, cercado por um único oceano, chamado de Pantalassa, onde essa terra foi fraturando e se dividiu em dois grandes blocos, né? Um mais ao norte, chamado de Laurácia, e outro grande bloco ao sul, chamado de Gondwana. E em outros momentos, né, foi se fraturando e formando os demais continentes que conhecemos hoje. Para explicar essa teoria, né, ele criou alguns argumentos. Argumentos esses como argumentos morfológicos, paleontológicos, paleoclimáticos e os argumentos litológicos, né? Mas o que significa cada argumento desse? Os argumentos morfológicos, ele quer dizer que os continentes separados, eles se encaixam entre si, devido às suas bordas serem muito parecidas umas com as outras, então existe essa possibilidade desse encaixe. Já os paleoclimáticos é o aparecimento de fósseis, né? Fósseis esse de mesma espécie em locais muito distantes que estão atualmente separados por oceanos, como é o caso do mesossauro, que é uma espécie de dinossauro que foi encontrado tanto na América do Sul como no continente africano e que estão separados, né, pelo oceano. Já os paleoclimáticos, que são marcas, já aqui são marcas glaciais, em continentes cujo clima atual nunca permitiria a sua existência. E o argumento que nós chamamos que é o argumento litológico, que é a presença de rochas, né, de mesmo tipo e com a mesma idade. Só que essas rochas de mesmo tipo e com a mesma idade estão em diferentes continentes, continentes esses que estão separados pelos oceanos. Mas, infelizmente, em 1930, Wegener estava com sua equipe em uma expedição na Groenlândia e, por ironia do destino, ele acaba morrendo, né? Morre congelado, morre por hipotermia, sem conseguir provar sua teoria. Muitos anos mais tarde, os Estados Unidos passavam com um sonar no Oceano Atlântico, né, buscando evidências de petróleo. E ali ele descobriram uma falha, né, que nós chamamos de falha geológica que se estendia desde a Islândia até a Antártida. E que esses blocos eles se afastam continuamente 2 centímetros por ano, né? E onde brota o magma. Então, ali se formava a teoria das placas tectônicas ou tectônicas de placas. Então, significa dizer que o Alfred Wegener ele estava correto, né? Então, a base para a teoria das placas tectônicas é que toda a crosta terrestre está, portanto, dividida em blocos rochosos gigantescos, que são as placas tectônicas. E essas placas, elas se movimentam sobre o que nós chamamos que é a astenosfera, que é a primeira camada do manto da Terra. E que essa movimentação, ela se dá em função da movimentação do magma, pois ele se movimenta dando movimento a essa que nós chamamos que são as placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas desenvolvem dois tipos de movimento, que é o movimento epirogênese, que nós chamamos, e o movimento urogênese.
Com o movimento, cada um com sua características diferentes. Esse movimento que nós chamamos, que é o epirogênese, é um movimento na vertical, né, nesse formato, na vertical, e ele é um movimento lento. Já o movimento orogênese é um movimento na linha, né, na horizontal, e é um movimento mais rápido. E esse movimento orogênese, né, existem 3 tipos, que nós chamamos que são os movimentos urogenéticos, que primeiro é o movimento de convergência, aonde uma placa, né, ela se choca, ela fica batendo com uma outra placa, né? O segundo movimento é o movimento que nós chamamos de movimento de divergência. Aqui ocorre o afastamento das placas, né, para compensar choques das placas e das percas rochosas. E o terceiro movimento é o que nós chamamos que é o movimento transformante, aonde nesse movimento, né, as placas elas deslizam uma do lado da outra. Então, e esses movimentos, pessoal, eles vão gerar vários acontecimentos dentro dessa nossa crosta, que é o que nós chamamos que são os movimentos, que é o vulcanismo, os terremotos, né, que podem causar uma série de problemas, e a formação de montanhas.